Saudações poéticas, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live Corrente Poética dessa noite. Eu estou falando aqui de Brasília, nesse 31 de julho de 2025. Nós abrimos aqui nossa live com uma citação, bela citação do nosso poeta Mário Quintana, enquanto ouvimos ao fundo Yesterday dos Beatles em versão instrumental. E nesse clima poético, agradável, queria convidar nosso convidado dessa noite, o escritor Tomás Gomide. Boa noite, Gomide. Seja muito bem-vindo e é um grande prazer receber você aqui nos Jardins de Luxor. Olha, é uma alegria. Estamos aí pela poesia, não é? Todo mundo que está ligado na poesia está evoluindo. Eu acho que é a grande arma da poesia, da humanidade, é a poesia, para a sensibilidade subir e a gente aprender novos caminhos, né? Hélio, olha, tem gente legal. Certamente, né? A música costuma dizer que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. A gente tem que ressignificar isso, né? Quem não gosta de poesia, bom sujeito não é. Tem que... As pessoas às vezes não têm hábito, mas se começar... É que nem começar academia, aprender um instrumento. No começo tem um empenho, mas depois vai, deslancha. Então é isso, Tomás. Muito obrigado, tá, por ter aceito o convite do Jardins de Luxor. Prazer, meu amigo. Você está conosco aqui nessa noite. A proposta é aquela que já nossos espectadores aqui já conhecem. A gente vai fazer uma live estilo sarau poético, mas alternada, né? Eu vou recitar poemas seus que me tocaram, que eu gostei muito, e pedir para você separar também poemas meus, que você também teve ali um carinho especial, sensibilizou você de alguma forma. E em cima disso a gente vai trocar impressões aí sobre os nossos trabalhos artísticos, né? Os convidados também estão, desde já, convidados, né, a fazer suas intervenções, fazer perguntas, escrever perguntas aqui que nós vamos ler e responder ao vivo. Então toda interação, toda participação será muito bem-vinda nesse bate-bola que a gente vai fazer aqui, né, para trocar a impressão sobre os nossos trabalhos artísticos, tá bom? E aí a gente vai poder falar de influências, a gente vai poder falar de inspirações, de referências artísticas, culturais, musicais, que fizeram com que aquele texto ali, aquele poema ficasse pronto. Então é uma coisa muito livre, tranquila, descontraída. Então podemos começar? Podemos, claro. Certo, então vamos juntos, né, que hoje é dia de poesia. Mas vamos começar com divulgação, né? Eu sei que você tem 2 livros, até onde eu sei, talvez tenha mais, mas os 2 mais recentes seriam o Mins, eu plural, Min sinônimo de mim, né, sinônimo de eu, um neologismo que você criou aqui que ficou muito criativo e original. Então o título é Mins, eu plural, que se eu não me engano é de 2023, e você tem o Tom da Voz, que se eu não me engano é de 2024. Então fica à vontade para falar brevemente um pouquinho desses livros. Se eu tiver me enganado em relação aos anos aqui, você pode corrigir. Se você tiver a capa dos seus livros para mostrar também, fica à vontade de mostrar aqui para o público, tá legal? Tá bom. É isso. O MINS, o eu plural, começou que eu fiz esse plaquete, eu fiz artesanalmente. Foi feito com as minhas mãos, né? E, claro, com a ajuda de um jovem que fez a computação. E eu fiz 30 exemplares, porque antes, e quando eu ficaram prontos, eu ia lançar, veio a pandemia. E eu fiz essa autopublicação. Existe um grande movimento de autopublicação do tempo. Antes da pandemia, as editoras não tratavam bem os poetas, né? Eu nunca fui bem tratado. Enfim, aí, durante a pandemia, eu escrevi mais 20 poemas e vi que era continuação. Aí eu tive um reencontro com o meu amigo, foi meu aluno, que é o Átila, da Exa Editoras, e ele tinha aberto uma editora, eu nem sabia. Aí lançamos o Mins. Tá aqui próximo. Eu vou pegar um instantinho. Claro, claro. Pode mostrar pra gente.
E enquanto ele vai lá buscar, gente, eu subestimei aqui as qualidades do Thomas Gomide, tá bom? Ele também é artista plástico, ele também é ator e ele também é cantor. Tem uns quadros ali ao fundo muito belos, que eu queria até perguntar quando ele retornar se esses quadros são de autoria dele, porque é um trabalho muito bonito, né? Um artista aí, multitalentos. Queria aproveitar para dar boa noite aqui para Karen, que apareceu na sala, para Leilia né, Oliveira, tá? Hélio Felipe, Rodon Zil, me desculpa se eu li o nome errado, tá bom? Que às vezes está com o nick aqui. O Mário, pessoal que chegou aqui, Fábio de Faria entrou. Estou acenando para todo mundo aqui, agradecendo muito a presença de vocês, tanto eu quanto o Thomas Gomide, a Nicássia também, grande poeta, companheira nossa aí de longa data, entrando aqui na sala também. Fiquem todos vocês à vontade para participar, fazer perguntas e interações aqui conosco. E agora o Tomás vai mostrar para a gente aí a capa do seu livro, estamos ansiosos. Olha, eu vou mostrar o tom da voz. O tom da voz que os quadros são meus também. Esse aqui não. Belíssimos. Então, e eu fiz esse livro. A ilustração da capa é sua, Thomas Gomide? É. Muito bonita. Então eu vou te mostrar mais. Vai, vamos fazer uma live mais dinâmica. Claro, fica à vontade. Estou. Ó. Olha que beleza. Essa tela, né? Tem os quadros. Essa tela que virou a capa do livro do Mins era essa aqui. Eu já tinha no tempo do Mins. Então esses dois quadros ficaram como capas dos livros. Então, o Mins eu te mandei. Interessante que sumiu. Quando a gente quer, some, né? A vida é assim. Tudo bem, tudo bem. Vou achar o Mins aqui na caixa. Pronto. O Mins está aqui. Está aqui, muito bem, né? Esse é dessa capa aqui que eu te mostrei. Desse livro, né? E tudo, a poesia, quando a gente está em conexão com a poesia, as coisas vão acontecendo, né? Tem uma sincronicidade que a gente é tão mágico, é tão bonito viver em contato com a poesia, né? E assim eu fiz em 23, você acertou, lancei o Mins, e você vai ler alguns poemas, né? Isso. Interessante. E continuei escrevendo. Quando eu estava no lançamento, e antes de ficar pronto, eu estava escrevendo. Aí logo já foi saindo esse. E aqui já começou a entrar prosas poéticas, e também aconteceu esse tipo de poesia visual. Na hora que eu ia ilustrar o livro, um jovem professor viu que eu fazia isso, ele falou assim, vai dar jogo. Eu comecei a fazer, então, em vez de ilustrar, eu fiz esse tipo de... Vamos ver, eu acho que eu tenho que virar para aparecer a leitura. Tem que mostrar, porque realmente é bem interessante. Vale a pena mostrar para o público. Isso. Poeta, confina, liberta, abre. Canto, tá? Cantoria, eta. Esse não é dos mais expressivos. Vamos ver o que acontece. Aqui, vamos ver qual que é esse. Nossa, é complicado. Não foi programado. Aqui vamos... virtude, tudo, poema, ter, sublimação, elevação, né? Tô lendo daqui. Sublimação. Elegância, alma, sublimação, valor, leveza, elevação. Ternura. Realmente, sua poesia, ela conversa com as outras. Alma, né? Sim. Então, agora, a lição que trouxe é que as ilustrações servem para dar uma leveza, para distrair, né?
E aconteceu que eu acrescentei mais conteúdo. Com um livro, assim, tem que ter muita atenção, tem que ter uma dedicação de atenção. Tem poemas deliciosos aqui que acontecem. E é isso. Eu nunca imaginei na vida que ia ser escritor ou nada disso. Porque eu sempre fui do teatro, da dança. Então a escrita é a última forma, a mais recente forma de expressão artística que apareceu aí no seu repertório. Não porque eu sempre escrevi. Mas sempre considerava nem digo hobby, sabe? Era um pouquinho fazer uma coisa, vamos apagar o forno, que tem uma coisa no forno. Tá ok. Aproveitando aqui, boa noite para a Naika, o Thierry, o Ivo. Estou acenando para todos vocês aqui. Hernandes, estou muito feliz, estamos muito felizes com a presença de vocês. Má Jesus, Escurismo, Maria Cecília, Aline Bischoff, grande Aline, escritora também, poeta também. Muito felizes aqui com a presença de vocês, tá legal? Mas então, você com toda essa diversidade artística, eu tive contato sim com o MINS, o plural, que foi da onde eu selecionei os poemas que eu mais gostei, e fiquei realmente impressionado como você faz conversar as gravuras feitas por você com o texto, dá aquele complemento, aquela síntese, e provoca uma reflexão ainda maior, mais profunda no leitor. Então, me chamou a atenção, achei não só curioso, mas profundo, criativo, de bom gosto. Eu também tenho umas gravuras no meu segundo livro, que é o A Sincronia Perfeita, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dele, mas como eu não tenho esse talento todo para o desenho, eu gostaria de ter para a pintura, né? Terminei que são gravuras feitas pela inteligência artificial, porque eu não conseguia ali colocar de forma, em forma de gravuras o que eu queria passar. Mas que bom que você consegue se expressar seu interior artístico dessas duas formas, né? Parabéns mesmo. E fala só um pouquinho pra gente, Tomás, se esse livro ele tá disponível para quem quiser adquirir, aí parece que na Amazon você tem ele físico e e-book, não é isso? Exato. A Exa Editora disponibiliza dessa forma, igual o seu, né? Você também publica na Exa. Isso. Então tem na Amazon, pode procurar. Agora, se quiser autografado, entra no direct comigo, eu autografo e mando pelo correio. Aí tem um frete. Mas é isso também. É o mesmo modelo, né? Gente, o Instagram do Tomás Gomide é @TomasGomide, tá tudo junto e com Z. Então, quem for ver essa live depois e não conhecer o trabalho dele, por favor, visitem. Lá vai encontrar tudo direitinho sobre o trabalho dele, tá bom? É isso, né? T-H e Z no final. T-H-O-M-A-Z Gomide, G-O-M-I-D-E. Então, quem despertou interesse por todo esse talento artístico, estão vendo os quadros ali atrás, ele ilustra o livro, compõe os poemas. Logo a gente vai entrar mais a fundo aqui, recitando os poemas para vocês conhecerem melhor, tá certo? Bom, e como o Gomide já adiantou, eu também lancei 2 livros, esses 2 livros também pela editora Exa. Um grande abraço lá para o Átila, o editor-chefe, né? Que sempre tratou a gente com muito carinho, né? Não é Gomide, a gente realmente recomenda para os outros escritores fazer esse contato com a Exa, porque as coisas são viabilizadas de forma muito colaborativa. É raro como ele trata bem a gente. Imagine, eu estou aqui enviando os links, convidando pessoas. Imagina, ele está escrevendo tal, e conversa com ele fala assim, e que no seu tempo, respeite o tempo poético, né? Nossa, qual é o editor que fala isso pra gente? Verdade, né? Sensibilidade. Respeite o seu tempo, fica no seu tempo. E tudo vai muito harmonizado, eles são muito educados. Tudo dá certo, né? No final tudo dá certo. Então, em 2024, eu lancei o Aurora Tardia, que é esse aqui, tá bom? Que estou mostrando para vocês agora. E em 2025, agora em março desse ano, foi lançado A Sincronia Perfeita. Os 2 livros aí pela editora Exa, como eu expliquei, como eu mencionei com vocês, né? Esse segundo livro ele vai ter
Também gravuras feitas intencionalmente para conversar com o tema do livro, mas não são feitas pelo próprio autor, como é o caso do trabalho do Gomide. Mas também conversam muito e a proposta é trazer, sim, esse diálogo visual também, né, para a experiência literária do escritor, tá bom? Meu perfil vocês já conhecem, é o @Jardins de Luxor, tá legal? Muito feliz vocês passarem por lá para conhecer também mais um pouco do meu trabalho, quem estiver vendo a live aqui, tá bom? A gente fica muito feliz, né, Gomide, com essa interação, esse carinho dos seguidores. Estou querendo comunicar com a Hexa, pronto, que a gente está aqui. Ah, certo, para eles entrarem aqui, né, na live, participarem também, claro. Já mandei um convite. Perfeito. Então, para dar continuidade aqui à nossa live, eu vou apresentar para vocês, vou começar, né, recitando aqui para vocês um poema que está no livro Mins Eu Plural, de 2023, do Thomas Gomide, que foi o poema, inclusive, que eu usei para fazer a chamada que eu coloquei no Insta para trazer, né, os convidados aí para anunciar, publicar a live. O nome da poesia se chama Singela, porém madura. As palavras são lindas, mais ainda quando lidas, juntadas a outras flores colhidas nas estantes dos livros. Lavram caminhos férteis, levam aos veios certos, do campo incerto da imaginação, criando a colheita da inteligência emotiva. As palavras são lindas quando juntadas a outras sementes, fecundam, desabrocham ideias que perfumam a clareza do ser. Thomas Gomide. Belíssimo poema, tá? Que fala de sensibilidade. Eu lembrei, sabe o que foi, Gomide? Não sei se você é uma pessoa espiritualista ou religiosa, mas sabe do que eu lembrei? Aquela passagem do Paulo Apóstolo, quando ele fala que as palavras matam, mas o espírito vivifica. Fala da sensibilidade que dá sentido a palavras mortas, a letras que são só letras e palavras que são só palavras. Porque a linguagem poética, ele é o espírito que vivifica, que dá vida à poesia. Porque senão são só palavras, mas quando essas palavras são organizadas de uma forma a transmitir um pensamento, um sentimento, a criar conexões afetivas, reflexões entre o escritor e o campo, o repertório ali de conhecimento e a sensibilidade do leitor, isso vivificou as palavras, né? Então, nessa proposta, é como você fala, a escrita ela abre caminhos e tão longe de ser simplesmente letras ou palavras agregadas, né? Elas são bem mais que isso porque elas ganham essa vida. E essa vida quem dá justamente é a sensibilidade e a profundidade do poeta. Eu selecionei esse poema para começar porque foi isso que me chamou a atenção, me transmitiu. Maravilha, eu gosto muito desse poema e é singelo, né? Tem uma coisa singela e é um carinho. Esse livro, eu digo que ele tem 3 temas. Um é o elogio ao agora, o elogio à poesia e a expansão da consciência, né? Esse tema fica flutuando aí nessa leitura. Você escolheu muito bem, gostei muito. Realmente, tem as ideias que tangenciam aqui. Quando você fala, perfumam a clareza do ser. Olha a profundidade disso, né? Perfumam a clareza do ser interior. Fecundam, desabrocham ideias. Quer dizer, cada palavra dessa, em arborescência, cria uma série de ideias ali na mente do leitor, quando você fala colheita da inteligência emotiva, né? Então, são ideias que causam reflexões muito felizes. Realmente me chamou a atenção e parabéns pela escrita. Gostei bastante. Só vou aproveitar um pouquinho para dar um alô aqui, uma boa noite para o Hermano, Gazarra, Carlos Rocha, Maiara Bezerra e a Silva Linda 51, entrando aqui na nossa sala. Bem-vindo. Gente, participa, tá? Pode fazer pergunta aqui para os escritores, que a gente vai ter muito prazer de responder vocês. Digam se gostaram dos poemas, quanto mais interação, melhor. Então, passo a palavra para você, tá, Gomide? Se quiser falar mais um pouquinho desse seu poema, ou ler algum poema do meu livro agora, fica à vontade. Eu separei vários poemas teus, 5, na verdade. Vou ver dedicatória.
Sons são como sementes, palavras são como pétalas, versos são como flores, estrofes são como frutos, poesias são doce néctar, livros são folhas eternas, amores são como jardins da vida. Possamos pela mente desfrutar letras, luzes, cores e sabores. Os poemas são meio irmãos, né? Sim. Os dois poemas têm uma familiaridade, assim. Foi bom. E olha só, cores, sabores, são sentidos, né? O sentido que a poesia traz, eleva a gente para uma região da sensibilidade mesmo, né? Eu gosto de uma frase que eu li outro dia, que a poesia nos favorece novas hipóteses. Bom isso, né? Então, nessa terra está todo mundo cheio de certeza, ninguém tem certeza de nada, mas todo mundo tem eu acho, opiniões. Lembro do Machado de Assis, fala os opiniósticos. Aí eu inventei os opiniólogos. E é uma febre disso, né? E a poesia oferece novas hipóteses. Olha, lindo. Mas pode ser que seja assim. Abre portas. Portas e hipóteses dá um jogo de palavras. Hipótese. Olha uma poesia nascendo, Gomide, olha uma poesia nascendo. Nós estamos no fluxo poético, tem que ser assim. Mas interessante, quando você estava falando agora, primeiro que de fato essas poesias são irmãs, se tivessem sido compostas para uma coletânea, estaria perfeito. Quando eu estava lendo esse seu poema, eu estava lembrando do meu poema, sim, do poema Dedicatória. E essa questão do sentido que você colocou é exatamente isso, é o sabor, é a cor, é o que dá sentido à vida, é o que tira, que quando sai da vida das pessoas, você pode ter depressão, você pode entrar em estados mais vamos dizer assim, sem contato, sem estabelecer essa vibração dos sentidos, né? E a dedicatória é justamente porque a poesia é dedicada às pessoas que buscam trazer essas cores, esses sabores, essa vida, essa vitalidade, a vida que vivifica da linguagem poética que eu estava comentando com você do poema anterior, e que isso faça parte da vida das pessoas, né? No prefácio do meu livro, o prefaciador desse Aurora Tardia, ele colocou uma coisa muito interessante sobre o meu trabalho poético, que eu fiquei muito feliz. Ele disse que a proposta do meu trabalho, do meu esforço poético, era criar uma irmandade em torno da poesia. O Elcio Kleber Silva colocou isso no prefácio. E realmente eu não tinha parado para pensar como que olhar a poesia assim traz ela para a realidade, para o contexto prático de nossas vidas, né? Quer dizer, o sabor, é a cor, é tudo aquilo que dá aquele ânimo, faz a gente acordar e ver as coisas mais belas, dá vontade da gente superar as dificuldades, dá aquele tempero, aquele gosto, né, pela vida. E é tudo isso muito, muito poético. Foi legal você ter escolhido esse poema, que curto, mas que realmente ele diz bastante. Eu elogio a poesia também, né? Eu realmente acredito que, e falo toda hora, o contrário de guerra é poesia. Uhum. Por que o mundo tem tanta guerra? Porque falta poesia. Alguém que lê poesia e está conectado com a poesia não vai pegar arma, não vai matar alguém. Para. É isso aí, pronto. É isso. Inclusive, nós dois usamos a palavra semente, né? No meu poema e no seu tem a palavra semente, muito legal. Em algum momento, né? Tem uma expressão, quando juntadas a outras sementes. As outras são justamente as que estão no meu poema, né? E as minhas outras são as que estão aqui no seu poema, né? Vamos dar boa noite aqui também para o Daniel, para Cadu Correia, FLP, não sei como é que é o nome, tá? Costa Ivana, Júlio também chegou por aqui. Carranquinha, boa noite para vocês, tá bom? Taião, eu tô falando aqui os nomes meio abreviados, gente, porque às vezes nick é meio difícil. Silent Flower tá aqui. Thaís entrou. Boa noite, pessoal. Participem, fiquem à vontade, tá bom? Bom, Comídio, o próximo poema, tá? Que eu escolhi seu, é curto também, mas eu vou te dizer que foi o que mais me tocou e eu vou te explicar já já por quê, tá bom?
Tá. Se chama Era Uma Vez. Assim disseram eles: liberdade, igualdade e fraternidade. Assim digo eu hoje: compromisso, unidade e diversidade. Como pensar em liberdade sem compromisso, como pensar em igualdade sem unidade e como pensar em fraternidade sem diversidade. Então você nos atualizou o velho lema da Revolução Francesa com uma roupagem mais atual, com coisas que tanto faz falta para compreender a essência desses princípios que foram colocados lá na época da Revolução. Depois de ler isso, o que eu tenho para dizer é que você tem uma mente que vive no futuro. Você não tem uma mente que vive no passado, nem só no presente. Você tem uma mente, apesar de enfatizar o momento presente, eu acho que você tem uma mente futurista, porque você pegou um trecho lá da Revolução Francesa, de séculos atrás, e trouxe a essência dela para coisas que tanto fazem falta na nossa vida. Eu queria pedir só licença para, quando eu li, da mesma forma que eu li o seu poema e lembrei de alguma coisa que eu escrevi, de novo eu peguei um poema seu e lembrei de uma coisa que eu escrevi, que é o começo do prólogo do meu livro. Porque, assim, a gente, como é poeta, gosta de inventar demais. Eu fiz um livro de poemas dividido em capítulos, com prólogo e com epílogo. Mas tudo bem, né? A expressão poética é livre, então as pessoas terminam sendo, às vezes, criativas demais. Mas o prólogo se chama, vou ler brevemente, tá? Não vou ler tudo. Manifesto intimista dos incomodados com a velha realidade aos habituados à cômoda normalidade. Um espectro ronda a humanidade, o espectro da diversidade. Então devemos explicar antes de começar, para que tudo funcione. E a partir daí começa a escrita a desenvolver aqui as ideias do prólogo. Mas o que me chamou a atenção é que, da mesma forma, de novo, nós estamos os dois brincando aqui com fatos históricos. Você colocou aqui o lema da Revolução Francesa, e no meu prólogo eu coloquei uma referência ao Manifesto Comunista, só que fazendo uma brincadeira com o Manifesto Intimista. O Manifesto Comunista começa com o espectro ronda a humanidade, o espectro do comunismo. Eu fiz a brincadeira, com uma certa analogia aqui, colocando que um espectro ronda a humanidade, que é o espectro da diversidade. Que eu acredito que estamos vivendo aqui a era da diversidade, talvez por isso seja tão difícil encontrar uma influência única, talvez seja tão difícil enxergar se temos ou não temos uma escola literária se formando em formação ou consolidada, que daqui a algum tempo vai ser vista como tal. Porque se o que caracteriza a nossa produção artística hoje é diversidade, obviamente que vai ser difícil conseguir reunir os elementos comuns ali para classificar isso de uma forma mais sólida, para dizer, tínhamos uma escola literária nessa época, ou uma escola artística com determinadas influências, mas o que eu percebo de laço, de ela em comum em tudo isso, é, na nossa sociedade de hoje, é entender essa questão da diversidade em vários sentidos. A neurodivergência, que eu gosto de trabalhar, diversidade sexual, diversidade religiosa, diversidade étnica, e olhar para o passado para conseguir vislumbrar um futuro que tenha esse novo entendimento, mas com essa roupagem mais atual, é o que você conseguiu fazer nesse poema curto e profundo. Por isso que eu queria te dar mesmo os parabéns. Gostei muito desse poema. E eu quero dar os parabéns para você que achou e viu isso tudo nesse poema. Porque é exatamente isso. E ele é pouco comentado. Eu considero ele é tão profundo e tão audacioso, porque pegar e transformar o lema da Revolução Francesa, né, que até hoje é falado por aí, e transformar isso em... Alguém está mandando um recadão aqui. Estou escrevendo a gente vai ler ao vivo já aqui o recado. Pode concluir seu raciocínio, que já a gente lê aqui o comentário do pessoal, tá? Então, eu amei você ter encontrado isso e ter visto dessa forma e ter descrito, feito essa leitura e esse seu comentário, porque, veja, diziam eles, passado, liberdade, igualdade e fraternidade. Assim digo eu hoje, compromisso, porque fica uma tal da liberdade que vira um relaxo, uma coisa relaxada. Ah, sou livre. Não. Então, bota compromisso. Igualdade. Ninguém é igual. Ninguém é igual. E unidade. Porque fraternidade, a fraternidade
somos todos um só, somos um organismo. A raça humana, uma raça só, a raça humana, só tem uma raça. É um organismo do planeta Terra, somos todos um só. Então temos a unidade. Então, não precisa fraternidade, nós não somos irmãos, nós somos um só, né? E a igualdade vai para a diversidade, que ninguém é igual, né? Então, é isso que a audácia do poeta que faz isso, né? Eu nem considerava isso poesia, porque eu já tinha escrito há muito tempo, e eu ajustei essa... Obrigado, eu amei você ter visto dessa forma. Não, considere sim, porque essa passagem é curta, mas ela transborda sensibilidade poética e linguagem poética, sem dúvida nenhuma, tá bom? Não, visionário. Visionário, eu falei do futuro. Eu descobri há pouco tempo a minha neurodivergência de altas habilidades, superdotado, e, enfim, aí da outra live, né? Naquele outro canal. Outra live. E por isso que dá também essa diversidade de artes, tudo isso, e também essa visão de futuro, tudo isso, né? Eu descobri isso em abril, é muito pouco tempo. Eu estou ainda me reconfigurando aqui com a percepção. Bom, mas entrando nesse veio, esse livro você ainda não viu, mas tem um texto aqui que eu amo, é longo, não vai dar para ler aqui. E que eu gosto tanto, e que 2 anos que foi lançado, eu estava andando na rua e falei, por que esse texto não reverbera? Ninguém gostou tanto assim. Aí eu pensei, veio assim, porque é um texto dislexo. Eu tenho dislexia também. Aí eu falei, nossa, inventei a literatura dislexa. Porque, ótimo. Eu faço um tema, depois eu comento o tema, depois eu faço uma piada do tema, aí vem uma imaginação engraçada, eu ponho. É muito interessante. Então são vários andares, sabe? Um andar de cima, camadas, né? Vem, Camadas. vai para a garagem, sobe uma unidade, mas ele não é nada linear. Eu falei, nossa, por isso que não reverberou. Aí eu falei com os nossos editores, olha, inventei a literatura dislexa. Foi justamente na época que eu estava descobrindo a neurodivergência nova, que é altas habilidades, etc. Eu não gosto do nome também. Tem essa questão do nome, realmente. Essa questão do superdotado pesa. Você é super isso, você é super aquilo. E, na verdade, em primeiro lugar, né, se a gente for lá verificar o que significa realmente, é funcionamento. É um funcionamento diferenciado, né? A questão de QI ou inteligência é secundário. A questão toda é entender como é a questão da sobreexcitabilidade, como é o pensamento em arborescência. Eu também, quando eu descobri a minha, eu comecei a descobrir, entrar no novo mundo, entender como é que funciona essas coisas, né? Eu também tenho algumas neurodivergências, eu já comentei aqui em outras lives, mas somos parceiros aí em funcionamento cerebral singular e diferenciado. Só aproveitando um pouquinho, Tomás, para dar também boa noite, ler a mensagem daquele colega, né? Entrou também aqui Cadu Correia, Silas Rocha, e o comentário do Silent Flower foi o seguinte: olá, Tomás, estou escrevendo há 8 meses meu livro de poesia. O livro se chama Versos Despidos, que tem de ressaltar uma poesia suave, maviosa, áspera e amplamente sentimental. Então, tá aqui o recado, lido para você, tá bom? Aquataut entrou, Asas... Silent Flower. Janderson Patinho, Clarice Robles também, e Mari Mar Basílio, Daniel. 58, acenando para todos vocês. Boa noite, muito obrigado. Participem com seus comentários que nós vamos adorar, tá bom? Mas a Maria Daniel também entrou aqui. Daniel, conversa depois, a gente conversa mais no direct, porque sempre enriquece. Você estava destacando o compromisso por um mundo melhor, quando você coloca a ideia de interpretar a liberdade como compromisso, a igualdade como unidade, você traz isso, no meu modo de ver, como uma unidade de consciência,
E a questão da diversidade que você traz para ressignificar e atualizar a questão da fraternidade, que eu vejo isso mesmo como respeito. Ninguém é Isso. igual. Na igualdade vira diversidade. Isso, a igualdade vira A diversidade. fraternidade vira unidade. Isso, E a liberdade, fraternidade. compromisso. E uma palavra que eu acho que não ficou explícita, mas para mim está implícita nos seus versos, é a singularidade e o respeito. Para mim são um pouco derivadas dessas que você colocou, porque o respeito à singularidade e à diversidade que vai trazer essa ideia da fraternidade como ela deve ser entendida. Está dentro do compromisso. Compromisso, né? Não é uma liberdade frouxa, assim, bagunçada. Não. É ter responsabilidade, é ser livre, mas construindo, né? Construindo. Está um pouco torta a imagem, porque eu precisei pôr no carregador para se ajeitar. Tranquilo, dá para ver você bem. Eu aproveitei esse intervalo para comer um lanchinho. E eu vou aproveitar o intervalo também para beber um pouquinho aqui, para dar uma hidratada na garganta, né? Mas já vou te devolver a palavra, tá, Gomide, para você ler o próximo poema que você separou aí do livro Aurora Tardia. Fica à vontade aí para ler para a gente, tá? Vamos ver. Proibido falar de boca cheia. Não tem liberdade para isso, tem que ter compromisso com a poesia. Uma vez eu cantava, e eu estava num bar, e eu estava comendo brócolis antigo. E me apresentaram. Agora, Tomás. E eu fui mastigando o brócolis. Ai, que absurdo. Cantei esotérico. Eu tenho um jovem experiente. Histórias. Entrega silenciosa. A mais perfeita das melodias repousa no silêncio. A mais sublime poesia habita no inexplorado. Perto da inércia, germe das possibilidades, próximas ao ócio, semente da genialidade. De nada vale. Como nada é suficiente, sonhos em estados latentes esperam a primavera para gritar, neste inverno de silêncio a congelar. Contudo, vale. Se tudo valesse a pena, teu duro olhar não seria problema. A ânsia de criar nasceria feliz com o dia. Então, sem pretensão, floresceria a essência. Tudo é quase nada. Nada é quase tudo. O universo, ó universo, eis completo e perfeito. Apenas não tens teu espaço. Neste vazio me deleito. Contemplo, desfaço, silente, tudo sigo. Parado, tudo digo. Simples como existir sem verniz. Ser ignorante não diz nada. Homem sábio nada diz. Há entre ambos um abismo. Volta completa na espiral da vida. Pronto, esse é o poema. Entrega silenciosa. Profundo, meditativo, alta meditação, filosófico, uma busca mesmo de conhecimento na espiral da vida. Eu gosto da imagem da espiral da evolução. Acho que as coisas não são lineares, são evolutivas.
que são dinâmicas. Próximas ao ócio, semente da genialidade. O que se chama de ócio, né? Porque numa sociedade tão produtiva, tem outro nome, utilitarista. Utilitarista, exatamente, é o nome perfeito. Não pode, tem que estar aproveitando. Parece que tem o taxímetro tocando. E o poeta precisa do silêncio, da quietude, para ouvir a sua voz poética, né? E aí tem essa genialidade que vem dessa conexão com o reino da poesia. Impressionante. Seu duro olhar não seria problema. A ânsia de criar nasceria como o dia. Então, sem pretensão, floresceria a essência. Essência. Nós temos o mesmo tema, né? Já está coincidências da temática. Expansão da consciência, a expansão da essência. E a poesia, a essência é poética. Quando a gente descobre a nossa essência, meu Deus, que maravilha. Não dá para falar muita coisa aqui. Simples como existir. Simples como existir é assim. Não, dá para ficar horas destrinchando esse verso. Sem verniz. Essa coisa das máscaras, né? Sim. Aperfeiçoando as opiniões, os personagens. É isso, queridão. Maravilhoso. A mais sublime poesia habita no inexplorado. É isso, é um mistério. É ir buscar as hipóteses, né? Não são certezas, são hipóteses para trazer até nós a sensibilidade, o reino da sensibilidade. Muito bom. Porque as pessoas estão muito presas à mente, né? Ao intelecto. A mente concreta, sim. Pronto. Tá bom assim? Você quer comentar? Não, sim, fazer uns comentários, pontuar umas questões. Esse foi um dos primeiros poemas que eu escrevi, e a reflexão que eu estava fazendo no momento da inspiração foi exatamente o quanto nós estamos cheios de certezas e precisa dar uma esvaziada, e nessa esvaziada é que aparece a inspiração, a reflexão mais profunda. Escrevi esse poema de madrugada, no silêncio, e eu estava pensando justamente sobre isso, que às vezes o barulho do dia a dia nos enche, nos estimula de tal forma que estamos tão sobrecarregados, e coisas sutis como a linguagem poética, a inspiração, a reflexão mais profunda não consegue entrar em nós. Então, por que eu disse que a poesia reside aí associando ao ócio, ao silêncio? Porque é aquele momento em que você para, se esvazia e recebe aquelas ideias, encaixa aquelas ideias e consegue trazer novas reflexões. Então, se você está sempre cheio de certeza, se seus sentidos estão sempre tomados com os mesmos estímulos, você não vai conseguir se esvaziar. E esse esvazio parece para os outros, ócio, você não está fazendo nada. Não, não é que eu não estou fazendo nada, é que eu estou pensando no tudo. Como é que eu vou pensar no tudo se eu já estou cheio dessas coisas que estão aqui o tempo todo, às vezes me sufocando, às vezes são ideias que são incessantes, e se a gente não silencia, às vezes, o intelecto e para trabalhar um pouco com essa sensibilidade, esse lado fica pouco desenvolvido, fica atrofiado, e às vezes é quase um empecilho à plena expressão do ser, porque nós temos o lado do intelecto, mas também temos o lado do emocional, do sentimento, né? Então, essa entrega silenciosa é a postura que a gente precisa ter em relação ao nosso lado emocional. A gente precisa ter uma entrega, porque a gente não está no controle, e precisa ser silenciosa, porque se a gente ficar fazendo barulho, a gente não vai escutar a voz dos nossos sentimentos, muito menos conseguir transformar isso em poesia ou em algum tipo de arte. Então, todo artista tem essa entrega silenciosa, seja em qual tipo de arte for, e era sobre isso que eu estava falando, né? E a volta da espiral da vida você pegou bem, né? Porque eu fiz aquela brincadeira. Você está perto de uma pessoa que não sabe nada, ela vai ficar calada porque ela não tem o que dizer. Mas se você ficar perto de uma pessoa que deu várias voltas na espiral da vida, ela também está calada. Mas ela não está calada porque ela não tem o que dizer. Ela está calada porque ela tem tanto para dizer que não se pode dizer com palavras. Então ela vai, ou com palavras concretas, ela vai dizer através da arte, de uma pintura, de uma expressão, porque é algo tão, às vezes, profundo, sensível, que não vai ser dito com palavras. Então você tem duas pessoas caladas, só que uma, na espiral da vida, está várias voltas, vários degraus acima da outra. Então a coisa tem que ser vista
em perspectiva, para se conseguir pegar, sentir essa profundidade entre quem conseguiu aprofundar e está em silêncio, e quem está em silêncio porque não conseguiu aprofundar. Nem toda quietude, nem todo ócio é uma inação, é uma algo que como você falou, a sociedade deveria combater por não ser utilitarista, mas essa abertura, isso está dando abertura para o novo, isso está dando abertura para novas reflexões, isso está dando abertura para algum tipo de criação. Se tiver, esse ócio é como uma gestação, ele não é uma coisa inútil. E por ter associado isso à produção poética, artística, literária, foi que eu resolvi fazer esse poema Entrega Silenciosa. Maravilhoso, e a sua explicação é muito didática. Você tem muita compreensão do seu movimento artístico mesmo, viu? É isso. É o que se chama da voz lírica, do eu lírico, né? O eu lírico Sim. É aquela voz poética que fala dentro da gente, e a gente tem que estar conhecendo. Na maturidade que eu conheci. Às vezes muitas vezes quando eu estou mexendo na água, vem assim o verbo, vem a voz, vem um verso que fica repetindo. Eu largo tudo, pego o lápis, escrevo à mão, tem vários cadernos aí, o que prova que é a inteligência natural, né? A prova. E aí a gente vem outro verso, tem horas que eu falo, quem escreveu isso? E escorre, né? Na hora que a gente se entrega ao verbo, né? Maravilhoso, muito bem. As espirais, eu creio nisso também. Muito obrigado pela escolha, poema realmente bem filosófico, né? Boa noite para o Carlinhos Oliveira, nossos convidados estão retornando aqui aos poucos depois da pane técnica, o Mário, Andressa, Gigilis, Leila Moraes, Heraldo, boa noite para todos vocês, Maria. Legal que vocês voltaram aqui mesmo depois da gente ter caído. Obrigado, tá, pessoal? Bom, o próximo poema que eu vou ler se chama Era o Tempo. Tem muito, também é filosófico e bem significativo para mim, né? Me tocou. Então vamos lá. Era o tempo. Era o tempo em que o amor me perseguia, fingindo ser, fingindo sentir, tendo ter. Era o tempo em que a coragem me comandava, sem temer quase nada, fazendo e acontecendo, tendo apenas insegurança, desesperança, um medo frenético, calado e trepidante, que se transformava numa flor de sorriso. Sorrisos fingiam ser alegrias, mas eram morte. A esperança era o medo. Era o tempo em que o futuro me devorava e o passado me engolia. Instalou-se em mim, num estalo permitido, o fôlego saudável, na pausa certa do agora. Ser o agora sou. Como um aplicativo instalou-se em mim num adorável download, quieto e penetrante. Me basta respirar e ser. Fruto do eu sou, o eu sou. Poema sem ponto. Tomás Gomide. Bom, maravilhoso. Vou falar aqui. O poema é um pouco grande, eu vou deixar mais você falar, só vou destacar aqui alguns trechos que eu achei que foram muito felizes. Era o tempo em que o futuro me devorava e o passado me engolia. Quantas vezes isso nos impede de viver plenamente o presente, de estar no eterno presente, né? Esse estado de plenitude sem a ansiedade, a expectativa pelo futuro e sem as culpas e os receios associados ao passado. Só que você já falou de incerteza, falou de ansiedade, falou de tanta coisa nessa estrofe aqui, nesses versos que realmente me trouxeram muita reflexão. Eu gostei quando você usou a expressão o estalo, porque esse estalo é muito de uma percepção que te dá uma chave que vira e você deixa um tempo para trás e entra num novo tempo, numa nova percepção, as coisas, os entendimentos, a consciência, como você fala, ela vem maturando e de repente estala, dá um giro, vira uma chave e você de repente enxerga toda a questão por uma outra perspectiva mais profunda. Eu gostei dessa imagem, dessa figura que você usou aqui para denotar isso. Mas minha pergunta mesmo, final, e a minha observação vai para a seguinte expressão: me basta respirar e ser, muito bacana, fruto do eu sou, o eu sou.
Então, queria te ouvir, explica melhor para a gente aí o que significa esse eu sou o eu sou, que é a parte mais filosófica e profunda do seu poema, que eu adorei. Parabéns. Bom, era o tempo. Que escolha, viu? Você também, parabéns. Muita conexão. Eu também gosto muito desse poema. Ai, ai. Basta respirar e ser o fruto do eu sou, o eu sou. Poema sem ponto. Bom, vamos para a Bíblia. Lá, Moisés, quando Deus deu ordem a Moisés para chegar no faraó e falar: faraó, liberta o meu povo. 400 mil escravos, né? Imagina um cara que era gago, chegar lá para o faraó e falar assim: olha, liberta o meu povo. Aí o Moisés ficou aturdido e perguntou: mas vou falar isso em nome de quem? Aí Deus disse: diga em nome do eu sou, o eu sou. E assim foi. Assim é. E vira atualmente um mantra. Você fala eu sou, equilibra todos os seus chakras. Você entra numa conexão de equilíbrio. Não sei se é essa a palavra. Uma conexão com a essência, com o Espírito Santo. Eu sou. Então isso é uma coisa definitiva, mesmo para calar. E não tem ponto porque a vida continua. Não tem ponto. Foi engraçado, né? Esse não tem ponto, como ele é significativo também, porque o entendimento do eu sou o que eu sou é justamente aquela parte que não tem começo nem fim, porque no meu modo de entender, né? Eu chamei a atenção por causa disso, porque é uma expressão que eu gosto muito de usar em meus conhecimentos e estudos mais esotéricos. Eu só queria saber se você usou no mesmo contexto em que eu tenho conhecimento dessa expressão, e é exatamente isso, né? Então não tem ponto porque não tem fim, e eu sou é um estado de consciência bem elevado, associado ao momento presente, que é o que você toca bastante também em outro momento que a gente comentou lá no texto, o simplesmente existir, e que a sua essência já é tudo que ela precisa ser, correto? O que a gente precisa fazer é tomar consciência disso e lapidar todo o resto que nos impede de ter essa consciência, né? Então, é como se o diamante já existisse, a gente só precisasse dar aquela lapidada nele, né? Eu sou, eu sempre fui a centelha, eu sempre fui, o divino sempre teve em mim. O que me faltava era a consciência disso. Então, por saber isso, já conserta uma série de entendimentos que às vezes nos deixa preso em erros, em culpas, em mágoas, em rancores, né? Olha a profundidade disso. Eu sou, ou seja, minha essência está pronta. Eu não estou conseguindo viver isso, mas é passageiro. Qualquer coisa que saia desse estado de plenitude é passageiro, não é meu estado definitivo. Meu estado definitivo é um estado de consciência plena, representado por aquele eu sou, eu sou. Eu sou tudo o que tenho que ser. Eu sou o poder que foi usado lá para libertar, né, o povo cativo. E em outras passagens a gente vê também, tanto em texto da Bíblia, outros textos religiosos e mesmo místicos ou esotéricos, a gente vê muito essa expressão, né? Eu sou, ou simplesmente a expressão eu sou para se referir à sua essência numa condição sublimada, numa condição onde você está além de tempo, de espaço, está além do erro, onde você já consegue se conectar de forma mais intensa com o divino. Mas o mais bonito dessa expressão que eu sinto é que a conexão já existe, o que nos falta é consciência de perceber e vivenciar todo esse nosso lado. E eu gostei do poema, gostei da expressão, o uso foi o que eu imaginei realmente. Agora que você explicou, gostei ainda mais do poema. Incrível. Atualmente, quando fala eu sou, significa libertar as couraças e as cadeias que nós somos presos, da sociedade, da história, da formação, das ideologias. São cadeias que prendem as pessoas, as opiniões, as crenças. Tudo isso são cadeias que nos escravizam. Então, falar eu sou é libertar os 400 escravos, 1000 escravos
essas cadeias que nos prendem. É isso. Uma coisa interessante desse poema é que ele vai fluindo, né? Quando eu vi, ele tinha terminado aqui. Só risos fingiam ser alegrias, mas era morte, esperança e medo. Acabava aí. Ele, não. Porque nenhum verso neste livro aqui é triste, é down, é para baixo, não tem drama aqui. Não. Então eu falei, opa, aí eu pus aqui em parênteses, grande silêncio, alguns cães da vizinhança latem fraquinho. Aquele silêncio que fica aí agora. Ficou triste o poema. Aí, uau, lá longe, assim, faz parte, porque aí tem um... Aí eu pus o trampolim, pulei no trampolim, fui para outra parte. Era o tempo em que o futuro me devorava para trazer o up, trazer o trampolim da fé que nos leva para a dimensão superior mesmo. Aconteceu isso. Terminava aqui, era down no medo contrário da vida é medo, né? Sim, sim. E aí vem para um outro tempo, eu falo muito isso, o trampolim que vai para subir para terminar na essência. Terminar não tem ponto final, não tem ponto. Tem essências, talvez. Correto, muito bom mesmo. E engraçado que um poema é escrito em 2 etapas, né? Você sentiu que não estava pronto e depois sentiu ali a necessidade de voltar ao seu texto para passar a reflexão mais profunda que você queria. Podia estar pronto, mas ia ser uma coisa pessimista. Parcial, não tem né? Poema aqui, e mesmo os meus quadros, tudo isso, eu não fico fazendo pieguismo ou então vitimismo, sabe? E mesmo, não. Debaixo de uma tristeza, arranca aquele tapete que tem uma alegria. Transmuta. Tem que ter. E se tem muda a perspectiva, exatamente. Eu tenho um amigo que eu quero que você conheça, para você fazer uma live com ele também. Ele tem 17 anos, é do interior do Amazonas. Ele é neurodivergente triplo e é muito sábio e tem cada poesia maravilhosa. Olha, eu vou gostar de conhecer. Manda para mim que eu vou seguir e já vou fazer o contato. Eu já chamei ele, mas ele sempre está, agora não está conectado. E ele fala frases incríveis. Uma delas é alguma coisa assim, a poesia não está presa à tristeza. Porque tem gente que fica aquela ladainha, é como se fosse, qual é o resumo da poesia? Olha como eu sofro bonito. Eu não dou conta de ler isso, não. Eu não leio. Eu leio 3 versos já e pronto. Já está dando o recado. Entendido. Boa noite aqui para as pessoas que já estamos um pouco mais adiantados perto do fim da live, mas vamos só dar boa noite aqui para o Carlinhos Oliveira, tá bom? Marcos Aurélio apareceu aqui. Germán. Agora no final a Bárbara. Maria Santos, Ivo Pazin, o estúdio G Balé. E não consegui ver esse último aqui, tá com o nome aqui, não sei se é um sobrenome alemão, mas vê se você consegue ler aí pra gente, David. Germán Svetas. Germán, nome bonito. Bem-vindo. Bem-vindo e boa noite. Bom, como a gente teve um problema técnico, né, Gomide, já passou um pouco aqui da hora cronológica da live. Eu ainda tenho um poema e talvez a gente lesse mais um poema de cada um, se você tiver tempo, para a gente poder encerrar. Pode ser? Então vamos fazer isso. Você lê mais o meu, lê mais o seu, a gente encerra, porque a gente vai ter que dar um descontinho um pouco, acrescentar um pouquinho de tempo a mais aí, porque a gente foi penalizado aí pela internet que caiu, né? Tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem, tudo tempo, tudo certo. É isso. Então você vai ler? Tá. Eu li. Quem leu por último? Agora eu fiquei na dúvida. Você leu o tempo aí do 100 pontos. Isso, agora você lê o meu, aí eu leio o seu e encerro. Pode ser? Tá. Insônia dos sonhos.
Vejam vocês que os versos são tão longos que ele pôs na página deitada. Foi por isso, não foi? Foi por isso. Para não perder a estética do que eu queria passar, eu pedi para o pessoal da Extra colocar em paisagem um poema. Exatamente. Paisagem, é isso mesmo. Eu imaginei isso. Insônia dos sonhos. Não pego no sono surreal tocar substâncias intangíveis. Não anseio ter sonhos. Inevitável deter ideias tão desprezíveis. Não caio no sono. Improvável sair ileso de quedas abissais. Não demoro nos sonhos. Incansável insônia, o longo mar sem cais. Não perco meu sono. Impossível é que me fuja sem... Perdão. Não perco no sono. Impossível é que me fuja se nem sequer o tive. São pesadelos de sonho. Preferível é velar pelo meu despertar de verdade. Não durmo no ponto, pois além do vértice se esconde a invisível aresta. Não conto meus sonhos, pois além da aresta resta a face inteira do prisma. Vivo mesmo sem sono. Genial é manter vigília incessante por todo o caminho diurno. Não vivo mesmo sem sonhos. Memorável é saber que acordei, mas que volto aqui quando quero. Consciente, consciência, inconsciente, infinitos mundos, sonhar do sono, sonhar da imaginação, do desejo, brigar com os sonhos, acolher os sonhos, reflexão sobre esses gestos de sonhar. E como seria terrível a vida sem sonhos, né? Sonhos acordados. Pronto. De fato, é uma reflexão também de consciência, né, sobre o que é estar dormindo, o que é estar consciente, se quando a gente está dormindo, a gente está mesmo fora da realidade, ou será que a realidade mesmo é a que a gente está no mundo dos sonhos e a gente está sonhando quando a gente está do lado daqui, né? Então, é um poema que traz toda essa reflexão, o que é realmente o sono e o que é realmente o sonho. Quer dizer, eu sonho com essa vida ou eu sonho à noite quando eu durmo? E o poema fica brincando o tempo todo com esses conceitos. Na verdade, a ideia é você... Por que eu coloco no final eu volto aqui quando eu quero? Quer dizer que eu vivo o mundo dos sonhos plenamente e vivo o mundo dos despertos plenamente. Quer dizer, quando a gente dorme o corpo físico, a gente está desperto em espírito. E quando a gente está desperto com o corpo físico, às vezes a gente não está tão consciente espiritualmente. Então a ideia é a gente ter essa liberdade de transitar, manter essa consciência nessa passagem da experiência quando estamos dormindo no mundo dos sonhos e quando estamos do lado daqui, mas sem perder a consciência de quem realmente somos, né? Quer dizer, para o espírito, isso aqui é o sonho. E para a minha condição de pessoa, da minha personalidade, o meu sonho é quando eu durmo. Então, eu não preciso escolher entre um e outro. Eu posso viver com as duas consciências, eu posso viver o mundo daqui, quando eu estiver aqui, retornar quando eu quiser para o mundo dos sonhos, e no mundo dos sonhos voltar para cá quando eu quiser, e esse vai e vem não é para ser algo contraditório, é para ser algo complementar, né? Então, isso que eu quis passar com esses últimos versos, quer dizer, eu volto aqui quando eu quero, quer dizer, a ideia é a gente ter essa consciência, a consciência do espírito imortal e a consciência da sua personalidade limitada, mas útil e necessária para a interação no contexto
que a gente vive. Então, eu quis trazer a ideia da insônia, escrevi numa noite de insônia, mas que trazer essa ideia da insônia dos sonhos, quer dizer, a insônia que todo mundo deseja. Por que que eu não quero dormir? Eu não quero dormir para estar sempre consciente das duas dimensões do ser. Você não quer dormir porque a poesia te acordou para você trabalhar para ela, servi-la, servir a dona poesia, trazendo essa constatação, essa hipótese, toda essa reflexão sobre a consciência, o inconsciente, né? Quando dorme e mergulha no inconsciente coletivo, é uma coisa maravilhosa. O dorsal, é um mistério, então, né? Um grande olha, mistério. o dorsal chegou. Muito obrigado pela sua generosa palavra. O Gregório. Fernando. Isso. Tá certo. É isso, nós já estamos aqui terminando a live de poesias, os nossos livros. Esse é o... Vamos mostrar de novo aí os dois livros. Aurora Tardia. Para ficar na memória do pessoal, olha, Aurora Tardia e a Sincronia Perfeita, e aqui a gente tem o Mins, eu plural, e o Vozes. E o Tom da Voz. Desculpa, Tom da Voz, exatamente. Então, livros altamente recomendáveis que vocês encontram aí para comprar na Editora Hexa e nos nossos perfis diretamente. Como o Thomas falou, a gente manda autografado, com dedicatória, como vocês quiserem, comprando diretamente conosco pelo... Olá, Célia Félix também chegando, voltando aqui no finalzinho, né, que ela já teve antes, e aí a gente consegue mandar para vocês mais personalizado. Mas se quiser aquelas facilidades do cartão de crédito, do parcelamento, aí tem a Editora Hexa lá que oferece as diversas formas de pagamento. Então fiquem à vontade, tá? Se gostaram do trabalho, se gostaram dos poemas do Gomide, se gostaram dos poemas do Luxor, prestigiem, tem poemas disponíveis, gratuitos nas redes, e também tem poemas que a gente guarda só nos livros para prestigiar as pessoas que querem dar algum tipo de reciprocidade para o nosso trabalho. Claro que a gente, todo escritor sabe disso, né, Tomás? Ninguém quer ficar rico escrevendo, a gente só quer levar nossas ideias para o público e criar essa interação, né? A riqueza, eu sou a riqueza, eu sou a riqueza, eu sou a riqueza. Riqueza atrai riqueza. Nós estamos distribuindo riqueza. Quem quiser a nossa riqueza, vai aí, busca a nossa poesia, a nossa que nem é nossa. Busca a poesia aqui, lá, onde der, e nossa riqueza está escrita aí, está distribuída. Eu acredito... Boa noite, Célia. A Célia dando boa noite aqui para a gente. Célia, bem-vinda. Estamos terminando. Olha, Luxor, eu fiquei impressionado com a sua perspicácia de pensar detalhes dos meus escritos com uma forma, assim, de lupa mesmo, e com os pontos que mais eu considero, assim, meio secretos, que as pessoas não percebem muito, você pegou. São chaves, né? Foi chaves, Trouxeste a chave. Eu recomendo muito para os meus alunos sempre ler o Drummond, Procura da Poesia. Eu falo, leiam 100 vezes. Se lerem 3, eu já fico bem satisfeito. Porque cada vez tem uma camada. E ele termina, ou conclui no momento lá, é longo. Trouxeste a chave, é o que a poesia nos fala, para abrir novos rumos. Muito bacana. Bom, realmente vamos encaminhar aqui para o encerramento por causa do horário. Gostaria também de agradecer imensamente aqui, Gomide, pela sua presença, pelas suas reflexões. Nossas poesias conversam, nosso entendimento sobre o que é arte, o que é poesia e como que isso deve alcançar o propósito da arte e da poesia na nossa sociedade, na vida das pessoas, tem uma similaridade muito grande sobre como a gente vê essas questões, tá bom? Foi o que eu consegui depender dessa troca de experiência literária aqui, tá bom? Fiquei muito feliz de conhecer seu trabalho mais a fundo, desejo muito sucesso nos seus projetos pessoais, tanto poéticos como aqueles artísticos em uma perspectiva mais ampla, tá bom? Então, queria me despedir de você, de todos, a Célia dando boa noite aqui, aos amigos queridos, ela também é muito querida pra gente, todos vocês que participaram, tá bom? Quero dizer para vocês que prestigiaram aqui a live Corrente Poética dessa noite, e essa live vai ficar disponível no perfil Jardins de Luxor e no perfil
do Thomas Gomide, tá bom? Para vocês assistirem, divulgarem, assistirem de novo, divulgarem, curtirem, comentarem aí com os amigos, tá bom? Eu vou divulgar também no Spotify, lá eu tenho um podcast poético, também tenho um canal no YouTube, ambos com o nome Jardins de Luxor. Então esse conteúdo vai ficar lá no podcast poético do Spotify e no canal do YouTube. Os dois com o nome Jardins de Luxor, tem umas coisas legais lá, então peço que curtam, sigam, compartilhem, prestigiem, assim vocês valorizam demais o nosso trabalho, tá bom? A Célia Félix está dizendo que vai assistir depois e acredito que torço para que todos façam como ela e possam pelo menos ver um pedacinho lá do que a gente trouxe aqui para vocês, tá legal? Então... Célia, vai lá ver, você vai ver quanta... não é coincidência, quantos pontos da minha poesia dele se irmanavam, assim, muito interessante. E é uma fraternidade de poética mesmo, viu, Luxor? É, uma fraternidade poética. Muito. Estou enriquecido com o nosso contato. Com certeza, eu também. Poesias neurodivergentes conversam de uma forma muito intensa, com certeza. Temos que falar sobre isso outro momento. Eu estou com... esse tema ramifica. É arborescência, pensamento em arborescência. Mas, enfim, eu deixo um grande abraço, tá? Deixo um grande abraço para todos vocês. Não se esqueçam que poesia é sentimento e esse aqui é o seu espaço. Então, todos que gostam de poesia são muito bem-vindos aqui no Jardim de Luxor. Felicidades para todos vocês e até a próxima.